Boa noite, hoje é dia 22 de agosto e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Circunstância da escrita. Paulo escreve da prisão em Roma, e é notável que a carta mais celestial que ele escreveu tendo saído de um lugar acorrentado. Não há nela uma queixa contra o imperador, nem um pedido de libertação. Ele se chama prisioneiro de Cristo e não prisioneiro de Nero, e disso tira sua paz. Éfeso era a cidade do templo de Diana, uma das 7 maravilhas e o centro da magia e de amuletos. Ali, o evangelho tinha sido tão eficaz que os convertidos queimaram livros de feitiçaria em praça pública, e os ouvires se rebelaram porque o negócio de imagens caía. A carta talvez fosse circular para ser lida em várias igrejas da Ásia. Isto explica a ausência de saudações pessoais e de problemas locais. Não há nela um erro a combater, nem um escândalo a resolver. É doutrina em estado puro na primeira metade e conduta na segunda, com a palavra, portanto, na dobradiça. Contribuição para a Bíblia. Efésios ensina o que Deus fez pela sua igreja, desde antes da fundação do mundo até a glória, e o fez um só respiração no primeiro capítulo, que só no original é praticamente uma frase: ali está a eleição. Segundo, também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. São 3 coisas. Escolheu nele, isto é, em Cristo, e não por causa do mérito nosso, antes da fundação do mundo, quando não havia nada em nós para ser previsto, senão o que ele mesmo poria. E para sermos santos, o que ele quer dizer que a santidade é o objetivo da eleição, e não a sua condição. E aqui está o Evangelho na frase mais compactada do Novo Testamento. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a razão vem dada no fim, para que nenhum homem se glorie. Deus organizou a salvação de tal modo que a vanglória humana fique sem terreno. Se restasse ao homem um só tijolo para colocar, ele passaria a eternidade falando daquele tijolo. O segundo capítulo começa dizendo que estávamos mortos em delitos e pecados, e é preciso pesar essa palavra. Não doentes, não feridos, não desamaiados, mortos. O morto não colabora com a sua ressurreição. É por isso que a passagem seguinte diz que Deus nos vivificou e a graça aparece com poder e não como convite. A segunda metade da carta ensina a viver de modo digno daquele chamado. No casamento, na casa, no trabalho, e termina com a armadura de Deus. Toda a armadura é defensiva, exceto a espada, que é a palavra. Não nos foi dada
arma para inventar. Foi-nos dado a Escritura. Estrutura, capítulo 1. As bênçãos celestiais, a eleição, a adoção, a redenção pelo sangue, o selo do Espírito Santo como arras da herança e oração para que os olhos do entendimento sejam iluminados a fim de conhecer a esperança do conhecimento e a grandeza do poder que ressuscitou Cristo. Capítulo 2. De mortos a assentados nos céus. Éramos mortos e Deus te vivificou por graça. É por isso, depois o muro derrubado entre judeus e gentios, com os dois feitos um só novo homem, e a igreja como edifício sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. Capítulo 3, o mistério e a oração. O mistério escondido nos séculos, os gentios como herdeiros, e a segunda oração da carta, pedindo que sejamos fortalecidos no homem interior, que conheçam o amor que excede todo entendimento. Termina naquela doxologia sobre aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos. Capítulo 4 e 5. O andar digno, a unidade do Espírito, os dons dados para aperfeiçoamento dos santos, o despir do velho homem e o vestir do novo, a proibição de entristecer o espírito e as instruções sobre a fala, a ira, o furto, o perdão e a pureza, e a analogia do casamento com Cristo e a Igreja, que é a mais alta dignidade já concedida ao matrimônio. Capítulo 6. A casa e a batalha. Filhos, pais, servos e senhores. E depois a armadura completa, com a advertência que a luta não é contra sangue e carne, e a ordem de orar em todo o tempo, inclusive por um apóstolo preso, para que falassem com ousadia. E Spurgeon em Éfesos. O segundo capítulo dessa carta foi o meu texto favorito para expor o que é a graça. Preguei muitas vezes sobre estar morto em delitos e pecados, e sempre com a mesma imagem. Um cadáver não se levanta porque o convidamos em voz doce. Podemos pregar durante 1 hora a um morto, e ele continuará morto, ao menos que Deus sopre. Foi por isso que orei sempre antes de pregar, mais do que preparei o sermão. Aquele que nenhum homem se glorie, me serviu de teste em toda doutrina que examinei. Sempre que uma teologia me chegava às mãos, eu perguntava sobre nela algum lugar para o homem se vangloriar. Se sobra, não é o evangelho de Paulo, ainda que use as suas palavras. A oração do 3º capítulo me repreende todas as vezes que eu leio. Ouvi o que o apóstolo pede para uma igreja. Não pede dinheiro, nem números, nem paz com autoridades. Pede que sejam fortalecidos no homem interior e compreendem a largura, o comprimento, a profundidade e a altura daquele amor. Quisera eu ter orado assim pelo tabernáculo, em vez de tanto orar por questões de administração. E a armadura do 6º capítulo pertence às minhas manhãs. Costumava vestir peça por peça em oração antes de descer para o dia. E recomendei os mesmos aos meus alunos. A única arma ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um pregador com muita eloquência e pouca escritura vai à guerra desarmado e não sabe. A soberania de Deus dita o que ele teve que me escolher antes da fundação do mundo, pois ele certamente não teria me escolhido depois que me conheceu. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8. Meu mestre tem riquezas que vão além dos cálculos aritméticos, das medidas da razão, dos sonhos da imaginação ou da eloquência das palavras. São insondáveis, você pode procurar, estudar e julgar os fatos, mas Jesus é Salvador bem maior do que você pensa que ele é mesmo em seus pensamentos mais elevados. Meu Senhor é mais pronto para perdoar do que você para pecar, mas
capaz de absorver do que você de transgredir. Meu mestre está mais disposto a suprir as suas necessidades do que você de confessá-las. Jamais tolere pensamentos pequenos sobre o meu Senhor Jesus, pois quando colocar a coroa em sua cabeça, você o coroará apenas com prata, quando ele merece ouro. Meu mestre tem riqueza de felicidade para conceder a você agora. Ele pode fazê-lo repousar em pastos verdejantes e guiá-lo para junto das águas de descanso. Quando ele é o pastor e você é a ovelha, que se deite aos seus pés, não a música com a música de sua flauta. Não há amor como o seu, nem na terra ou o céu podem equipar-se a ele. Conhecer a Cristo, ser encontrado nele, ó, esta vida, essa alegria, isto é tutano e a gordura, vinho bem refinado até a borra. Meu mestre não trata seus servos com avareza, ele lhe presenteia como o rei presenteia a um rei. Eles lhe concedem 2 céus, um céu aqui, enquanto servimos, e outro acima, quando nos deleitaremos nele para sempre. Suas riquezas insondáveis serão melhor conhecidas na eternidade. A caminho do céu, ele dará a você tudo o que você precisa. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão será dado, as suas águas serão certas. Mas somente lá você ouvirá a canção daqueles que triunfam. O grito daqueles que festejam, e a face verá aquele que é glorioso e amado, as insondáveis riquezas de Cristo. Essa é a melodia para os trovadores do mundo e a canção para os arpistas do céu. Senhor, ensina-nos mais e mais sobre Jesus e diremos as boas novas aos outros. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia, às 8 horas da noite. Então que o Senhor te abençoe nesse sábado, no domingo. Amém, amém, amém.